Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota, em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. Nós, assim como o STF, tiramos algumas semanas de recesso, até uma mais do que a gente havia prometido. Nós voltamos hoje com inúmeras decisões a debater com o nosso time de sempre: Juliana Cesário Alvim, da UFMG, Diego Werneck, do INSPER, Tomás Pereira, da FGV Direito Rio. Você que acompanha semanalmente o Sem Precedentes, seja bem-vindo de volta. Mas hoje vamos falar primeiro das decisões que foram proferidas no mês de julho pelo Supremo. Algumas delas sintetizam bem a presidência do ministro Dias Toffoli. Primeiro, vamos falar da decisão que impediu a operação de busca e apreensão no gabinete do senador José Serra, uma liminar que conflita com outras decisões sobre o mesmo tema assinadas pela ministra Rosa Weber e pelo ministro Marco Aurélio. Também vamos discutir a ordem que Toffoli deu para que as forças-tarefas da Lava Jato enviassem para a PGR todos os documentos e fatos sob investigação, decisão que logo foi revertida pelo ministro Edson Fachin. E Toffoli ainda negou uma liminar contra um veto do presidente Jair Bolsonaro que, em resumo, derrubou a obrigatoriedade do uso de máscaras em presídios como forma de combater a proliferação da Covid-19. Toffoli entendeu que não havia urgência para decidir esse tema em julho. O ministro Gilmar Mendes, dias depois, derrubou o veto de Bolsonaro numa decisão monocrática. Portanto, mais uma decisão contestável de Toffoli durante o recesso. Também vamos falar da decisão sintética e controversa do ministro Alexandre de Moraes, que determinou o bloqueio de perfis em redes sociais no inquérito das fake news. E avançando no tempo, o Supremo iniciou o segundo semestre nesta semana, impondo 2 derrotas para o governo Bolsonaro na política de combate à pandemia do coronavírus. As 2 decisões unânimes. Por fim, vamos falar das mudanças do Supremo neste ano, com a troca de comando do tribunal, com a posse do ministro Luiz Fux em setembro, e a saída do ministro Celso de Mello em novembro. E, como sempre fazemos, vamos eleger um fato, uma personagem ou uma decisão da semana. Sem precedentes, está de volta e eu começo, Tomás, por você, para nós falarmos dessa decisão do ministro Toffoli, do presidente do Supremo, de impedir a operação de busca e apreensão no gabinete do senador José Serra nessa discussão sobre foro, que está mal parada no Supremo, parece que é uma história sem fim. Tomás, por favor. Olá, bem, muito bom estar de volta falando com vocês. Bem, essa decisão foi uma decisão que gerou muita discussão, né? Muitas pessoas até começaram a falar, isso vai rever a decisão sobre o foro, e não é exatamente isso que está acontecendo, né? Não existe uma revisão da decisão sobre o foro. O que existe é uma complexidade, uma divergência dentro do Supremo sobre como atuar a partir do momento que o Supremo reduziu o âmbito, né, os limites do foro chamado foro privilegiado, ou seja, em 2018, liderados pelo ministro Barroso, o Supremo decidiu que agora só é competente para julgar autoridades que tenham foro no Supremo por conta do seu mandato, caso aquilo de que elas estejam sendo acusadas, digamos assim, tenha ocorrido durante o mandato e em razão do cargo, né? Então, com isso, foi bom para o Supremo, que o Supremo, em certa medida, se livrou de diversas ações, de ter que julgar diversas ações que não tinham a ver com o exercício do cargo, especialmente cometidas antes da pessoa assumir aquela posição. Então, o exemplo típico é um deputado federal, um senador que antes estava sendo investigado. Toda vez que essa pessoa era eleita, todos esses processos iam para o Supremo necessariamente, tinha todo um problema para o sistema de justiça relacionado a isso, mas para o próprio Supremo de ser agora responsável por todas essas ações, e inclusive ser questionado pela velocidade com que julgava, pelo resultado de todas essas ações, Supremo que nunca foi feito e desenhado para julgar esse tipo de caso. Então eles resolveram esse problema. Mas daí isso criou uma nova situação, que não existia antes, que é pessoas que têm foro no Supremo para certas coisas, afinal de contas eles têm foro para aquilo no caso de coisas que tenham acontecido durante o cargo e em razão do cargo, sendo investigadas
determinadas por juízes de primeira instância. E esses juízes de primeira instância, eventualmente, vão determinar buscas e apreensão. E essas buscas e apreensão vão envolver, muitas vezes, imóveis particulares, né, onde essas pessoas habitem, por exemplo, mas também os seus lugares de trabalho e, especificamente, no caso de deputados e senadores, o gabinete dessas pessoas, que é no prédio do Senado ou no prédio, né, da Câmara dos Deputados da Câmara Federal. Então, o que aconteceu com isso? Uma discussão. Pode o juiz de primeira instância determinar a busca e apreensão no Congresso? A questão é que o Supremo também já respondeu isso. Ele respondeu isso em 2019, dizendo que pode, que o prédio em si não é motivo para busca e apreensão, para competência ser do Supremo. Só que, como essas pessoas têm foro no Supremo para algumas coisas, e como essas pessoas são deputados, essa decisão, que foi uma decisão majoritária, digamos assim, nem todo mundo concordou com essa posição do Supremo de 2019, você nota que na aplicação dessa decisão também tem uma diferença. Então, o que o Toffoli fez? O ministro Toffoli, na presidência, ele não negou ou se recusou a aceitar qualquer um desses dois precedentes. O que ele disse nesse caso, a busca e apreensão é muito ampla, diz respeito a muitos documentos que dizem respeito ao exercício do mandato de senador. E por isso, como afetam, né, o mandato dessa pessoa, ele suspenderia para não ter prejuízo. É exatamente esse que é o problema que a gente passou a ter. Então, como que fica agora? Será que toda vez que um juiz tem que investigar, né, que tenha que determinar a busca e apreensão, ele vai ter que consultar o Supremo antes? E como que os ministros vão reagir em relação a isso? Né? Claramente isso não está claro. A ministra Rosa Weber foi pelo outro lado. A ministra Rosa Weber, o que ela disse olha, se os crimes, se os fatos de que essa pessoa é acusada são anteriores ao mandato, não tem a ver com o mandato, a competência não é minha. Se a competência não é minha, o prédio não determina a competência, é com o juiz de primeira instância mesmo. Então é essa divergência que a gente está vendo. Eu acho interessante chamar atenção para o fato de que ela digamos, o resultado dessas duas decisões, o resultado de você ter uma situação nova, né? Pessoas com foro investigadas, às vezes pelo Supremo, às vezes não, e isso gerar um tipo de divergência. Sempre que existe essa zona de limbo, isso é um espaço para se bater cabeça, né, entre juízes decidindo de maneira diferente. A importância do colegiado dar uma decisão que seja objetiva e clara, para que a gente saiba sempre. Tem que perguntar sempre? Não tem que perguntar sempre? Se não perguntar, isso gera nulidade? Quais são os limites? Em que casos, especificamente, a competência é só do juiz de primeira instância ou não? Isso são todas coisas que têm que ficar bem definidas, colegiadamente, para que todos saibam. E é claro que espera-se que, isso estando claro, que os ministros também cumpram. Porque é interessante que as diferenças que você vê na decisão colegiada, que foi majoritária, sobre quais são os limites dessa competência, se refletem, às vezes, na hora de aplicar essa decisão colegiada. Alguns aplicam a decisão colegiada de maneira mais restrita e alguns de maneira mais ampla, o que também não é novo no funcionamento do Supremo. Diego, eu queria ouvir você, porque a gente vai tentar explicar essa questão e, às vezes, a gente consegue até complexizar um pouco mais. Mas queria te ouvir também sobre esse tema, qual é o futuro desse embate no tribunal. Felipe, a primeira coisa que eu queria destacar é que é muito comum e justificada a crítica de que o Supremo não contribui para a segurança jurídica, para a previsibilidade, que há decisões contraditórias com relação ao mesmo tema. Esse caso, porém, não me parece um bom objeto desse tipo de crítica por enquanto, porque o Supremo fez uma revolução na sua jurisprudência em 2018 com a mudança da interpretação do foro privilegiado, tentou ali tentar incluir na discussão uma série de contingências possíveis. Esse ponto do que acontece com o juiz de primeira instância, quando ele tem que autorizar a busca e apreensão contra um senador, um deputado, por fatos que não tem a ver com o mandato, apareceu na discussão, mas o Supremo decidiu que isso era uma questão, decidiu não decidir isso, né? Isso apareceu na discussão, mas não ficou fixado naquela decisão. E tudo bem, em alguma medida. E não é que isso não gere problemas, mas é que tem contingências que você não consegue resolver de antemão com relação a como o sistema judiciário brasileiro vai operar a partir de uma mudança jurisprudencial dessa magnitude, como aconteceu com o foro privilegiado. Então, primeiro, acho que é natural que haja um espaço de acomodação.
né? Agora, o que acontece, que o Tomás destacou, que é interessante, é esse conflito entre os ministros concordam em tese, né? É difícil que eles diretamente discordem de certas proposições, como tem que ter a ver com o exercício do mandato, o fato de ser na residência do senador, por definição, não atrai a competência. Mas, por outro lado, a discordância no caso concreto, nesse período até o Supremo definir, afinal, esses parâmetros, ela pode gerar perigos para investigações em curso. E aí, só um ponto que é importante destacar na decisão da Rosa Weber, eu destacaria duas coisas. Primeiro, como que o tema chega até a ministra, nesse caso, né, que era da deputada Regiane Dias. É um tema que é levado espontaneamente pelo juiz federal que estava conduzindo a investigação na primeira instância, né? Pelo juiz ou pela juíza, agora não me lembro. E isso só reforça o ponto que o Tomás colocou do quanto que isso está indefinido e o quanto que ministros vão ter posições ligeiramente diferentes, como apreciar, no caso concreto, se isso afeta ou não o exercício do mandato, se aquela medida concreta afeta. Mas a ministra Rosa Weber fala uma coisa interessante, meu segundo ponto. Ela arma um problema com muita clareza. Olha, tudo bem, que em tese todo mundo concorda que a prerrogativa do Supremo não é sobre espaços, mas sobre pessoas e por relação a atos que tenham a ver com o exercício do mandato, certo? Tudo bem. Só que se você começa a, em casos concretos, entender que qualquer coisa que envolva recolher computador da pessoa, entrar na residência da pessoa, por definição, afeta o mandato, ou talvez não por definição, mas sempre vai haver esse risco. Se você começa a arredondar demais nessa direção, a ministra Weber diz, bom, aí a gente está anulando o que a gente decidiu em 2018, né? Aí a gente está voltando completamente o relógio e dizendo o foro vale para tudo que tenha a ver com a pessoa, tendo ou não a ver com o mandato. E isso me parece uma posição interessante, porque embora a ministra Rosa Weber não coloque nesses termos, ela parece colocar um ônus de demonstrar que afeta o mandato, né? Você está dizendo que afeta o mandato, então mostra. E ela discute em detalhes alguns fatos daquele caso, porque ela não está convencida de que afeta o mandato. Me parece uma boa maneira, uma boa decisão. Agora, voltando ao ponto de ter sido o próprio juiz ou a juíza que provocou, né, peticionou ao Supremo. Esse é um mecanismo processual estranho, né? Então, não tem nenhum processo específico para isso, né? É uma petição avulsa. Então, olha a situação dos juízes no Brasil que vão agora ter que peticionar, e a gente estava conversando antes do programa, né? O Tomás observou como é que vai ser o processamento disso, para quem você distribui. Então, você pode ter decisões muito diferentes dependendo de com quem cai uma petição desse tipo, ainda que juízes de boa fé lá embaixo estejam tentando pedir do Supremo uma orientação mais consistente, dependendo do ministro que cair, até que o plenário defina, você pode ter uma apreciação completamente diferente do caso concreto. Nesse caso da Regiane Dias, foi interessante que o juízo teve uma cautela de perguntar, é quase um processo de consulta mesmo, né? Perguntar ao Supremo, afinal de contas, o que ele fazia. Agora, eu queria passar a palavra para a Juliana, porque acho que também esse caso evidencia bastante o problema de colegialidade do Supremo em respeito a precedentes. Juliana, por favor, você, o que você viu desse conflito que possa nos iluminar com alguma observação? Olá, Diego, Felipe, Tomás. Eu acho que tem duas coisas que são interessantes de destacar na linha do que o Diego trouxe para a gente nessa discussão. Eu concordo com ele que a mudança da jurisprudência com relação ao foro de prerrogativa de função exige um certo espaço de acomodação, mas eu queria chamar a atenção para dois elementos. Um é que não parece, ou pelo menos a princípio, que o Supremo esteja realmente dividido sobre as consequências dessa decisão sobre foro de prerrogativa de função e sua aplicação para casos como esse, né, de investigações baseadas em fatos anteriores ou não relacionados ao mandato em curso. Isso porque a gente teve a decisão do presidente ministro Dias Toffoli no recesso, mas em seguida a gente já teve logo duas decisões em sentido contrário, né, a da ministra Rosa Weber e do ministro Marco Aurélio. Então, talvez não haja uma discordância no tribunal sobre os efeitos da decisão para esses fins, mas tão somente uma discordância entre o presidente do tribunal e os demais membros. Isso é alguma coisa que a gente vai poder
observar depois. E eu acho que o que chama atenção também nessa sequência de decisões é a fundamentação e o contraste das fundamentações entre as decisões dadas no recesso pelo presidente ministro Dias Toffoli e, sobretudo, a decisão posterior da ministra Rosa Weber, né? A decisão do ministro Dias Toffoli, ela se baseia num risco de que essas investigações possam entrar em contato ou afetar questões atinentes ao mandato atual, né? E que seriam, portanto, competência do Supremo Tribunal Federal. Então, ela se baseia numa certa especulação e ela não entra em detalhes sobre limites ou que circunstâncias isso ocorreria, ou não busca fazer um diálogo desses parâmetros com relação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A decisão da ministra Rosa Weber, por sua vez, ela traz esse elemento da colegialidade, ela fala isso, que ela não poderia inovar numa decisão monocrática, considerando a decisão do Supremo com relação ao foro, e na linha do que o Diego trouxe, isso seria esvaziar a própria decisão do Supremo. E ela também interage com o posicionamento dos envolvidos nas instâncias inferiores. Então, ela chama atenção para o fato de que todos estão de acordo que não há nada ali que justificasse a interferência do Supremo, né, que puxasse a competência para o Supremo. Então, é interessante que ela desce mais aos detalhes da situação concreta e, ao mesmo tempo, desce mais aos detalhes da jurisprudência do Supremo para proferir a sua decisão. E aí o contraste fica muito claro, né? Se trata de uma decisão mais minuciosa nessa comparação. Acho que uma coisa interessante também que acho que é importante separar uma coisa é a discussão sobre se aquele caso, considerando a decisão de 2018, de fato é de competência de primeira instância ou do Supremo. O outro uma vez estabelecido, ou ainda não estabelecido, essa questão, a busca e apreensão determinada pelo juiz de primeira instância. E por que eu estou falando isso? Tem a ver com algo que o Diego falou, de qual é o procedimento. Porque para um desses a gente tem o procedimento e isso vem acontecido. Com frequência, inicia-se um processo contra um juiz, contra um deputado ou um senador, e o que você vê é uma reclamação para o Supremo, no qual se alega que esse caso deveria estar no Supremo. E às vezes o Supremo pode concordar e dizer que é isso mesmo, ou dizer que não, o caso não é do Supremo. Uma vez que o Supremo fala isso, e é claro que ele só fala isso quando provocado, tem que ter tido essa iniciativa, mas quando isso acontece, a questão da competência está resolvida. Normalmente, você imaginaria, então está resolvido tudo. O que essa questão gera, na verdade, é que não, porque na medida em que a busca e apreensão pode ou não pode, em certos casos, ter que ser determinada pelo Supremo, é como se você resolvesse a competência e depois ainda assim vai ficar aberta essa questão, que não tem exatamente uma via para ela. Por isso que eu digo, para quem que vai isso? Sei lá, se já teve uma reclamação antes, às vezes essa é uma petição avulsa que vai para o relator da reclamação, mas pode não ter tido uma reclamação antes, né? Então é uma questão diferente. Então só para dizer que tem uma bagunça aí e que para certas coisas, né, existe um procedimento e existe um procedimento que funciona, né? Quer questionar a competência do juiz, entra a reclamação vai ser decidida. O problema é incidentes processuais no decorrer desse inquérito ou dessa ação penal, que podem ser vários, alguns terem que ser levados ao Supremo ou não, como que isso é feito, que tipo de divergência isso gera, né? Fazendo isso mal a mal, acho que um bom exemplo é uma das grandes discussões que a gente está tendo no país. Tem uma grande discussão no país sobre quem é competente e não é competente para julgar, né, a questão da rachadinha relativa ao senador, de novo, temos um senador, Flávio Bolsonaro. Essa discussão que a gente tem acompanhado é uma discussão de competência. É o juiz de primeira instância? É o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro? É o Supremo? Né? No momento, a discussão tem sido essa. O Supremo já disse que não era com ele, então seria com o TJ do Rio de Janeiro ou com o juiz de primeira instância. Vamos definir. Mas a questão que fica é, depois disso ser definido, eventualmente, e de maneira final, mesmo assim, pode ser que seja necessária uma busca e apreensão em algum imóvel, ou especialmente no gabinete desse senador. Será que o Supremo vai ter que ser consultado de novo para isso? É esse tipo de confusão que essa indefinição gera. Então, claramente... E a gente tem que ter em mente que a gente está falando de casos específicos, né?
um senador aqui, uma deputada ali, mas o problema é isso ficar dependendo de dois fatores completamente contingentes, né? De o presidente da Câmara ou o presidente do Senado da vez resistir ou não, porque a resistência dele vai determinar a necessidade do Supremo decidir, ou do juiz de primeira instância resolver se antecipar e consultar ou não, né? Coisas puramente contingentes. Ou então, mas que na prática, imaginando que nós temos centenas de deputados, né, dezenas de senadores, nós estamos falando de diversos processos que potencialmente, né, centenas de processos pelo país inteiro, com juízes de primeira instância pelo país inteiro, em tribunais de justiça pelo país inteiro, e que resolver isso de maneira clara é muito importante para o prosseguimento de todas essas ações, e para a gente não ter nulidades ocasionais nelas, né, que seria um problema, né? Eu queria só acrescentar um ponto ao que a Juliana levantou, né? Em que medida isso não será que o tribunal vai se dividir nesses casos ou é mais o Toffoli atuando especificamente nesse momento na presidência que pode estar colocando um ruído aí? Acho que tem uma possibilidade de que, mesmo dentro do marco criado pela decisão de 2018, alguns ministros mais sensíveis a eventuais abusos contra detentores de mandato acabem indo nessa direção que o Toffoli está sinalizando. Então, um exemplo, uma decisão que o Toffoli cita para sustentar a decisão dele é uma do ministro Alexandre de Moraes, de 2019, em que havia a busca e apreensão na casa de uma deputada, né? E o ministro Alexandre de Moraes, naquele caso, considerou que, dada a amplitude da ordem, poderia estar havendo o risco de uma investigação subreptícia, né? O que é um argumento também ligeiramente diferente de que interfere com o mandato. Isso aparece naquela decisão também, mas também está dizendo, olha, me parece que aí podem estar tentando investigar uma autoridade de foro, pegando um conjunto muito grande de materiais da casa dela, de maneira que não passe necessariamente pelo Supremo. Então, eu acho que e nada divide o Supremo como um caso concreto, né? Aquele caso concreto espinhoso, aquele momento delicado. Então, acho que ainda pode ser que esse conflito na aplicação desse entendimento talvez seja um pouco mais acidentado do que simplesmente a gente viu nesses meses da presidência do Toffoli. É interessante esse ponto que você coloca, Diego, realmente me deixa aqui pensando se não é de fato uma questão que vai ter que rapidamente ir para o colegiado, né? Porque especificamente nesse ponto, se há essa divergência, se não é interessante, também na linha do que o Tomás falou, para evitar nulidades, que isso seja com brevidade decidido coletivamente, senão a gente vai ficar vendo um monte de reclamações divergentes. Uma observação de minha parte aqui, talvez esse caso tenha muito mais também a ver com as pessoas que estão envolvidas, com a saúde, por exemplo, do senador José Serra, um momento da vida dele, inclusive, no mandato de senador, do que outras tantas coisas. Talvez se nós tivéssemos na Câmara deputados que fossem de maior expressão, nada que contra os dois deputados, evidentemente, Paulinho da Força ou Rejane Dias, mas talvez tivéssemos também uma discussão partindo da Câmara. Agora, eu queria partir para um segundo ponto do nosso programa hoje, que é a decisão do Toffoli determinando que as forças-tarefa da Lava Jato compartilhassem, enviassem para a PGR tudo o que tinham identificado, documentos, banco de dados, etc., etc. Decisão que logo depois foi revertida pelo ministro Fachin, relator da Lava Jato. E eu queria começar de novo por você, Tomás, para falar dessa decisão, porque houve, de fato, uma mega confusão e uma percepção de que a PGR, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, está querendo concentrar poderes nas suas mãos e talvez enfraquecer a Lava Jato ou investigar a própria Lava Jato. Tomás, o que você viu dessa decisão para destacar para a gente? Olha, essa decisão de novo marca, né, uma posição do ministro Toffoli que se diz baseada em precedentes do Supremo, e a gente vê exatamente essa divergência. O ministro Fachin claramente não concorda, e eu gostaria de ver, mas vamos ver se o colegiado eventualmente vai se posicionar sobre isso, dizendo se concorda ou não concorda com isso, né? Então, mas
Mas a gente vê, então, fragmentações, né? Uma fragmentação do Supremo, o presidente do Supremo e o resto do Supremo, fragmentações do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, que é uma figura, digamos, que tem uma relação de atrito dentro da sua própria instituição, porque a gente excepcionalmente fazia muitos anos que, né, o Procurador-Geral da República era alguém que era escolhido a partir de uma lista tríplice votada pelos membros do Ministério Público. Nesse caso, ele foi escolhido fora dessa lista, então isso também gera seus próprios atritos e suas próprias desconfianças internas dentro da instituição, requisitando todas essas informações para si. Né? E uma certa confusão aí, porque é verdade, e é que às vezes é difícil de entender, porque o Procurador-Geral da República, por mais que ele seja o chefe, em certo sentido, administrativo do Ministério Público, isso não muda o fato de que promotores específicos têm competências específicas para cada caso. Né? Assim como o PGR tem certos casos, certas ações que necessariamente são de competência dele, isso é verdade para todos os outros promotores do país. E vários desses processos, inclusive, que estão em sigilo, por exemplo, não há porquê qualquer pessoa que não tenha necessidade de atuar naquele processo especificamente tenha acesso àquelas informações. Então, eu já chamei a atenção há uma certa confusão aí que me parece estar presente no voto do ministro Toffoli, entre ser chefe administrativo do Ministério Público e, por isso, poder ter acesso aos processos substantivamente, a esses dados que têm a ver com processos em sigilo especificamente. E acho também que a gente tem que ter... me lembra, então, assim, pensando em espelhar, ela é muito parecida com uma outra decisão marcante do ministro Toffoli, né? Pensando no arco da presidência dele, que está chegando perto do seu fim. Foi o presidente Toffoli que determinou que o COAF entregasse todos os dados para si, no caso, né? E depois o Supremo meio que, né, não seguiu a mesma linha, né? não acompanhou aquela cautelar do ministro Toffoli em relação a isso, e agora ele deve fazer algo parecido, mandando que todos os dados sejam concentrados, no caso não nele, não no presidente Supremo, mas no seu equivalente no Ministério Público, né? no chefe do Ministério Público, que é o Procurador-Geral da República. E a gente vê agora de novo que o ministro Fachin claramente não acha que é necessariamente o caso, e que os precedentes, e não é só o caso de individualmente não achar o caso, é que quando o Toffoli faz isso, ele diz que está agindo, ele não é alguém votando num processo com um voto entre outros, ele está dizendo que ele está agindo em nome de um entendimento anterior do Supremo. E é isso exatamente que está em disputa. Eu não vejo esse entendimento anterior do Supremo e acho que outros ministros também não verão. Nessa linha do que o Tomás está falando, eu queria chamar a atenção mais uma vez para o contraste entre as duas decisões, né? A decisão do Toffoli, ela é baseada, ela é fundamentada num precedente que aparentemente não se aplica, e é isso que o Fachin vai dizer muito claramente, vai dizer, olha, esse precedente que está sendo mobilizado não tem nada a ver com isso que está sendo discutido aqui, o precedente era sobre possibilidade de fazer troca entre membros dos diferentes ministérios públicos, e por isso se discutia a questão da unidade, cada ministério público é uno, não tem nada a ver com possibilidade de compartilhamento de dados dentro de um mesmo ministério público, então o Fachin diz isso de uma maneira bastante contundente, o que chama a atenção talvez para o fato da decisão do Toffoli ser uma decisão que não se dedica tanto a explorar esse argumento de forma a se contrapor ao argumento trazido pelo Fachin. E eu acho que tem um elemento adicional nessa linha, que a decisão do Fachin, né, que é posterior, ela também chama atenção para a discussão de fato que está acontecendo nos autos. Então, são dois argumentos. Um é a questão da unidade do MP, que permitiria, supostamente, de acordo com o ministro Toffoli, ou exigiria esse compartilhamento de dados, e um outro argumento é de que haveria risco de usurpação da competência do Supremo, porque haveria dados ali relativos a pessoas que teriam foro de prerrogativa de função, que não é exatamente comprovado. E o ministro Fachin diz, olha, ainda que houvesse esse risco, que parece que não está colocado, ele traz informações das instâncias inferiores também, ele diz, isso seria com relação a uma das forças-tarefas que estão em jogo aí, que seria a do Paraná. A do Rio de Janeiro e de São Paulo não tem nada a ver com isso, e esse pedido seria um pedido genérico que englobaria as três. Então, mais uma vez, esse contraste, a decisão do Toffoli com base em um risco genérico,
que não esmiuça o precedente do Supremo, usa de uma maneira genericamente que o Fachin diretamente acusa de ser um uso totalmente equivocado e não desce aos autos a discussão concreta do que está se passando, o que também o ministro Fachin chama a atenção. Então é interessante que parece que essa dinâmica que ocorreu na decisão que a gente acabou de comentar, né, Toffoli versus, ou digamos assim, sucedido por decisão da ministra Rosa Weber, uma dinâmica parecida parece se repetir aqui nesse caso, o que deixa a gente perguntando se não existe, talvez, um pleito aí, pelo menos de alguns ministros do STF, um pleito subentendido com relação a essas liminares do recesso proferidas pelo ministro Dias Toffoli. Diego, queria ouvir você também sobre esse assunto. Fiquei pensando nesse ponto da Juliana, né? E, de fato, acho que concordo que é uma característica problemática dessas decisões do Toffoli no recesso, mas isso ecoa também um problema um pouco mais geral do Supremo, que é uma incapacidade crônica, talvez, de definir e explicar o que eles contam como jurisprudência, né? O que eles contam como precedente. Então, o que o Toffoli faz nesse caso, concordo com a crítica específica, mas é um problema geral que é você pegar uma frase de um voto, às vezes um voto importante, de um caso importante, e você considerar que aquilo é a posição do Supremo sobre alguma coisa. E, no caso, o Fachin organiza de um jeito muito legal, muito didático, né? Primeiro, isso não foi objeto daquela decisão, então não poderia ser, a reclamação já não poderia caber aí, porque não houve decisão de fato sobre esse tema. Segundo, o argumento que foi usado sequer tratava desse tema, né? E aqui o Fachin também faz uma conexão com uma discussão que volta e meia aparece de novo no Supremo de transcendência dos motivos determinantes, né? O termo que eles usam para descrever essa ideia de que, para além do objeto específico da decisão, os argumentos que você usou para justificar também, né, incluiriam algo a ser protegido em termos da autoridade do Supremo. Mas o que me chamou a atenção, além disso, é que nesse caso, e aí mudando um pouquinho de tema dessa decisão, é um cenário muito novo também em termos dessas competências do MP e do debate no Supremo sobre como se organiza o MP, porque é muito novo que o MP apareça nesses debates de forma tão fragmentada, né? Como o Tomás observou, temos uma novidade no governo Bolsonaro com relação a isso, mas se a gente olha os trabalhos sobre a expansão do poder do MP nas últimas décadas, né? Então tem um trabalho recente, por exemplo, do Rogério Arantes e Thiago Moreira, que observa, né, em comparação com outras carreiras como Defensoria e Polícia Federal, como o Ministério Público, entre as condições de sucesso, está uma capacidade do Ministério Público de se apresentar nesses debates públicos sobre o poder da instituição como um fronte unificado. As disputas internas nunca deixaram de existir, mas externamente, quando a pergunta era o que o MP pode fazer, está havendo excessos, as regras são boas, tem que expandir, tem que limitar ou não, a resposta era sempre unívoca, né? E nesse caso, então temos uma novidade. E é interessante imaginar que o MP nunca teve uma grande derrota no Supremo, né, nesses debates, até recentemente, em termos dessas perguntas, né, como qual o poder do procurador, qual o poder das instituições, em relação a pleitos de outras instituições, o MP nem sempre foi bem sucedido em vetar que outras instituições, como a Polícia Federal, por exemplo, também assumam certos poderes na investigação, mas nunca sofreu uma derrota clara e inequívoca com relação à pergunta sobre os poderes da instituição dos procuradores. Acho que isso também pode mudar nesse cenário atual, com essa briga, esse conflito interno que ganha o debate público. É bem interessante esse ponto mesmo, mas eu queria voltar só numa observação com relação àquilo que você falou do problema do uso da jurisprudência a sistemática, assim, né, a seu favor, naquele caso, que é um problema do Supremo. De fato, é um problema que a gente identifica numa série de julgados do Supremo, mas eu acho que justamente o que esse contraste de decisões traz é a possibilidade de se fazer diferente, né? Uma crítica que às vezes é colocada como inexorável, é assim, é o volume de trabalho, ou a idiosincrasia
desse tipo de atuação, que, na verdade, quando a gente vê duas decisões bastante diferentes sobre um mesmo tópico, no mesmo tempo, praticamente, no mesmo contexto, é interessante como aponta para a possibilidade de que as decisões do Supremo deixem de fazer esse uso estratégico ou assistemático da jurisprudência, mas possam, de fato, ter uma discussão mais qualificada para embasar suas decisões, inclusive, e, sobretudo, né, as decisões monocráticas que estão reivindicando ali ou mobilizando uma jurisprudência prévia do Supremo. E, Juliana, é interessante que seja a ministra Rosa Weber uma das protagonistas disso. Concordo com a sua análise. E só lembrando que a ministra Rosa Weber foi bastante criticada na decisão envolvendo o habeas corpus do ex-presidente Lula, com relação ao tema, né, havia a discussão paralela numa outra ação sobre a execução provisória em segunda instância, e ela foi muito criticada por ter adotado uma visão que se apresentava como sendo fiel à decisão mais recente da Corte sobre o tema, né? E é interessante observar, fora dos casos particularmente explosivos ao longo do tempo, uma consistência na postura da ministra. Isso é uma coisa importante de ser destacada. Claro, mas eu acho que tem uma coisa importante aqui também, né? Vocês, tanto o Diego como a Juliana, chamando a atenção para como dá para fazer diferente, em geral, mas acho que tem um foco aí muito no uso desse precedente. Né? Eu queria chamar a atenção para o fato de que essas duas decisões do ministro Toffoli que nós estamos falando são decisões dadas no recesso e, portanto, são decisões que se dizem urgentes. Né? E realmente essas decisões todas, elas geralmente têm dois requisitos. Né? Um tem que ter comprovado a urgência e o outro é, né, a probabilidade da questão jurídica estar certa, né, o chamado fumus boni iuris, no linguajar jurídico. Quando a gente fala sobre o fato de que não existia precedente nenhum sobre aquilo, ou que o precedente que está sendo invocado não dizia aquilo, né, a gente está falando sobre a ausência desse fumus, né, dessa probabilidade da questão jurídica, né, seja porque ela nunca foi decidida, seja porque, apesar de ter tido uma decisão sobre aquilo, sobre algo parecido com aquilo, ela não era exatamente sobre aquela questão, a questão está em aberto. A segunda coisa é uma urgência. Então eu queria chamar a atenção, lembrar que a urgência em si, em geral, não basta. Né? O mero fato de ser urgente, sem essa probabilidade, não basta, porque o ministro, seja o relator quando dá uma cautelar, mas especialmente o presidente que está atuando no recesso, num processo que não é dele, que o relator é um outro ministro, e que, portanto, exatamente para evitar o tipo de coisa que a gente está vendo agora, né? Acaba o recesso, o novo relator passa a ser quem controla o processo e faz algo que é exatamente o oposto. Isso é um problema pessoalmente para o ministro, se colocar nessa situação, de ser desautorizado de maneira tão pública e tão direta, e para a credibilidade da instituição. Né? Mas falando nisso, nessas duas decisões, eu queria lembrar que no caso do ministro Serra, a urgência é uma decisão muito curta e urgência parece ser muito a questão sobre como né, a busca e a apreensão ia acontecer imediatamente, isso precisava ser decidido, como seria irreversível. Chamar atenção para que irreversibilidade nesse caso são para os dois lados, né? Se a busca e apreensão não aconteceu, é claro que isso impede que uma busca e apreensão aconteça da mesma maneira, né? Aconteça de maneira surpreendente, digamos assim, né? Caso ela um dia seja autorizada no futuro, a oportunidade foi perdida, então é urgente para os dois lados, mas que eu também acho estranho essa urgência toda em relação ao compartilhamento dos dados para o PGR, Procurador-Geral da República. Né? Por que esses dados todos tinham que ser necessariamente de operações que estão acontecendo há anos? Né? Por que isso tudo tinha que ser compartilhado em julho, necessariamente? Nesse momento, não podia esperar algumas semanas para ser decidido, seja pelo relator, que é o juiz natural, digamos assim, daquela ação, seja então para isso fosse levado para o colegiado e o colegiado decidisse, dada a gravidade e a importância desse caso. Então eu diria que em um caso, a urgência até existe, mas só ter a urgência não resolve a questão, não significa que a decisão deveria ser dada naquele sentido, você precisa também de um precedente que diga aquilo, e não me parece que é isso que os precedentes diziam, por mais que, como o Diego disse, existe sim uma confusão aí, é verdade, e no outro caso eu diria, em primeiro lugar, não tem nem a confusão, seguindo o voto do ministro Fachin, não parece que tem nenhum precedente que indique isso claramente, mas mais do que foi o que Juliana e Diego chamaram a atenção, mas mais do que isso, cadê a urgência? Por que era tão urgente que isso fosse feito em julho? Ou isso só podia ser feito em julho porque julho era exatamente a única janela em que a pessoa que poderia decidir era o presidente Toffoli e não o ministro Fachin, que já se suspeitava talvez que não faria isso mesmo. Interessante, Tomás, porque a gente passa para o próximo tópico e é justamente um problema de urgência também.
o presidente Toffoli negou 3 pedidos de liminar em ADPFs diferentes contra um veto do presidente Jair Bolsonaro a uma legislação que, em resumo, determinava o uso de máscaras em presídios. E aí o ministro Toffoli entendeu não haver urgência para decidir esse caso em julho. E aí o ministro Gilmar Mendes, que é o relator original das ações, pegou o processo e falou, claro que é urgente, deferiu a liminar, derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro, reestabelecendo a lei que obrigava o uso de máscaras em presídio. E aí tem um problema formal, né, acho que a Juliana também vai apontar isso, nós vamos discutir também, que é o presidente sancionou uma lei e depois vetou. Então, tinha um problema formal e o ministro Gilmar Mendes usa boa parte de sua decisão mandando recados expressos para o governo sobre combate à Covid, algo que ele já tinha falado e vem martelando, inclusive algo que ele não costuma fazer, destacando na sua decisão, usando negritos, meio que seguindo a moda do Celso de Mello, mas dando ênfase para alguns argumentos, tipo respeito à ciência. Juliana, queria te ouvir sobre esse ponto, esse recado que foi dado para o governo, mais um recado do ministro Gilmar Mendes. Essa decisão, metade dela é sobre essa questão formal, que é, olha, o presidente ele pode vetar, nem entra muito na discussão sobre controle judicial de veto, ele diz apenas que ele está fazendo um veto depois do prazo, que isso daria ao presidente, se houvesse essa possibilidade, para qualquer momento vetar uma lei que já estivesse em vigor. Então, ele chama atenção, ele fala assim, aqui a discussão não é sobre veto de projeto de lei, né? É veto de lei, que seria o problema. Mas o que salta aos olhos na decisão é o fato também, como você chamou a atenção, de que metade dela é um grande recado para o governo sobre combate à Covid, negacionismo e assuntos desse tipo, né? O ministro passa muitas páginas chamando a atenção para a importância da ciência e para um adequado tratamento da questão da pandemia. E aí também eu acho que leva a gente a pensar, na medida em que isso é uma derrota ao governo, o quanto que não é também uma derrota do ministro Dias Toffoli, ou talvez mais uma da presidência do ministro Dias Toffoli, que também buscou, não só no caso concreto, né, silenciou sobre uma coisa que tem toda a cara de urgência, mas ao longo da sua presidência buscou um alinhamento muito grande com o governo. E aí eu acho que isso coloca uma pergunta sobre a presidência do ministro Dias Toffoli, o que foi, né, já que estamos encerrando ela, e também qual será o papel que esse ministro vai desempenhar quando voltar para a bancada e quando perder essa posição privilegiada institucional de presidente da corte, né? Como vai passar a atuar nesses muitos longos anos que terá fora da presidência, depois de uma presidência que talvez possa ter gerado ruídos internos do tribunal, ou pelo menos é o que está se desenhando a partir dessa nossa análise aqui, das reações às decisões ou não decisões do ministro Dias Toffoli tomadas durante o recesso. Mudando sobre essa decisão, mas indo para uma direção diferente, ela acaba sendo mais um exemplo, mais um espaço para a gente ver a influência do ministro Celso de Mello no Supremo, né? No Supremo como a gente o conhece hoje, porque o ministro Gilmar Mendes, primeiro, não está longe de ser claro no direito brasileiro que você pode utilizar a DPF para fazer controle de constitucionalidade de um veto do presidente, né? E o Supremo, me parece, tem uma posição contrária, em princípio, com relação a isso, mas não foi um super tema decidido na última década. E quem fala sobre isso numa decisão monocrática, sem objeto, uma decisão de perda de objeto, em 2004, é o ministro Celso de Mello, na famosa decisão na DPF 45, um dos casos mais citados, um dos textos, digamos, mais citados do Supremo, mas que, no fundo, não houve objeto, era uma decisão monocrática. Alguns ministros chegam a tratar dessa decisão como se fosse um precedente do tribunal. O ministro Gilmar Mendes não comete esse erro. Ele diz, essa é uma decisão que não teve objeto, mas que os argumentos que o ministro Celso de Mello colocou ali em 2004, naquele caso, me convencem da importância de haver uma possibilidade de controlar o veto, ainda que seja um ato de alto teor político,
é preciso que isso possa ser controlado pelo Supremo por meio de ADPF. Né? O ministro Celso de Mello discute isso naquele caso. Era um caso que também envolvia um veto. Então, é interessante que essa referência mostra duas coisas. Né? Primeiro, a influência do ministro Celso de Mello em várias teses que envolvem expansão do alcance da atuação do Supremo sobre os outros poderes. Mas, segundo, especificamente, um uso mais cuidadoso dessas ideias na decisão do ministro Gilmar Mendes, né? Não dizendo precedente, né? Até ecoando de novo o ponto da Juliana, não simplesmente dizendo este tribunal já decidiu. Não foi este tribunal, foram coisas que o ministro Celso de Mello disse numa decisão de perda de objeto, que o ministro Gilmar Mendes ocorre e considera persuasivas e faz referência a elas. Então, uma maneira mais cuidadosa de fazer referência a esse legado substantivo do ministro Celso de Mello, das ideias dele, não transformando isso como se fosse jurisprudência ou precedente do tribunal. Isso me chamou a atenção. Sobre isso, eu acho que a mesma linha chama atenção no contexto. Mas você está com problema no seu som. Microfone? O microfone. É isso. Então, você retira a sua palavra, né? Lá. Agora sim, vamos lá. Então, o que eu ia falar é algo sobre contexto e relativo ao que foi falado até aqui, né? Primeiro, é verdade que mostra a influência do ministro Celso de Mello, mas eu chamaria a atenção para o fato de que o ministro Gilmar Mendes também é um grande defensor da expansão dos poderes do Supremo e, especificamente no caso da DPF, alguém que está conectado geneticamente a isso, né? Ele estava no governo, no executivo, na época da promulgação da lei da DPF, e ele é um dos, né, digamos assim, dos grandes pessoas que participaram da elaboração desse diploma, e, em geral, ele é alguém que tem uma posição expansiva, eu diria, sobre a competência, tanto sobre a legitimidade de atores, mas também sobre a competência do Supremo, sobre o poder jurisdicional do Supremo. Mas o que remete ao fato de que ele já foi, né, AGU, já foi subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, e esse é um caso também que eu imagino que para ele, né, alguém que já atua do lado de lá, né, atua especificamente em elaborações de sanção e veto, com certeza, chama atenção o problema técnico que a Juliana destacou também, que esse é um caso muito fácil, né? Acho que não tem nenhuma discussão. O fato de você vetar uma lei depois que ela já foi promulgada é algo que parece um problema tão óbvio que o que chama atenção é o fato do ministro Toffoli, diante de um caso que, né, falando dos requisitos anteriores, o FUMOS, né, o direito, a questão jurídica é tão clara e a urgência é tão evidente, estão falando de máscaras de pessoas em presídios durante uma pandemia, o que surpreende é o ministro Toffoli, que claramente não teve problema em usar esses poderes em outros casos, não tem usado. E, de novo, lembrando que é o ministro Toffoli, alguém que também trabalhou na Casa Civil, também foi AGU, também está acostumado a trabalhar com sanção e veto, então são todas pessoas que sabem muito bem que isso não pode, que isso não é claro. Que isso claramente não pode. E terminando falando sobre essa questão de novo de contexto. É mais uma vez que a gente vê uma derrota do governo Bolsonaro, mas uma derrota que é muito causada por si mesmo. Eu acho difícil imaginar que se ele tivesse vetado esses dispositivos normalmente, como junto com os outros que ele vetou, que o Supremo tivesse interferido substantivamente nisso, né? Eu acho isso muito improvável que isso tivesse ocorrido em geral e especialmente monocraticamente, porque, como o Diego disse, controle de veto substantivamente é algo que o Supremo nunca fez, por mais que as pessoas invoquem a DPF 45 como se fosse uma justificativa, não é. Então eu chamaria atenção para, mais uma vez, a gente ver que digamos, a imperícia e, em certa medida, a incompetência do governo em exercer os poderes que ele tem, que às vezes gera derrotas. E daí a gente parece que é o Supremo que está agindo, sendo ativista demais, o Supremo que está atuando, estabelecendo freios, às vezes é essa narrativa que algumas pessoas colocam. Não, parece que é um governo que, com frequência, causa suas próprias derrotas e depois reclama das derrotas que sofreu. Interessante, Otto, mas também não casa muito a decisão do ministro Toffoli de não decidir esse caso com a sua própria postura no Conselho Nacional de Justiça. Foi ele que capitaneou uma resolução para que os juízes, quando possível, dessem decisões para conceder prisão domiciliar para presos em razão da proliferação da Covid-19. E aí, nesse caso, ele silencia ou decide não decidir,
tendo essa temática também como pano de fundo. Então, acho interessante duplamente não exercer esse poder no recesso e ainda conflitar com uma política própria do CNJ que ele capitaneou. Agora, eu queria pular para o outro assunto. Decisão do ministro Alexandre de Moraes bloqueando perfis em redes sociais de investigados, pessoas investigadas atingidas pelo inquérito das fake news. Essa é uma decisão bastante controversa, a gente já publicou artigo, Diego, inclusive, mas eu queria começar... Quer você, Diego? Vamos falar do teu artigo, do que você escreveu sobre esse assunto, porque a gente discutiu bastante durante o recesso, mesmo sem gravar o Sem Precedentes, mas eu queria te ouvir. A ideia, inclusive, que você expôs no seu artigo sobre o perigo dessa decisão e um pouco de falta de fundamentação, né, que a gente sentiu bastante ao ler a decisão do ministro Alexandre. Felipe, esse foi um texto que eu escrevi em coautoria com a Clara Keller, que é uma professora com atuação na área de liberdade de expressão, mas regulação de tecnologia também. E o que chamou a nossa atenção no debate em torno da decisão, embora, né, a gente discorde da decisão como ela foi dada, primeiro apontar que esse não é um debate de absolutos, né, em termos jurídicos. A liberdade de expressão no Brasil, ela não é organizada de um jeito que permita você resolver os problemas jurídicos que surgem adotando posições absolutas, né? Isso não é possível. Por exemplo, nesse caso específico, não é possível o Judiciário ou o Supremo suspender um perfil de alguém nunca, em hipótese alguma. Isso seria uma violação inaceitável à liberdade de expressão. E nós queremos um pouco a posição, um pouco na linha da posição que a Presidência da República adota foi uma ADIM, né? Foi uma ADIM que a Presidência da República propôs para pedir ao Supremo que defina se, afinal, existe base legal ou não no Brasil para você suspender perfis em redes sociais. Essa, com a medida no âmbito de ações criminais, né? E a posição ali da presidência de que não existe base legal seria o que eles chamam de uma cautelar inominada, né? Basicamente, uma medida de cautela que não tem previsão específica, mas que o juiz consideraria importante e que, no entanto, não é algo que o Supremo tende a aceitar em processo penal. Para você adotar uma cautelar, teria que ter previsão específica no Código de Processo Penal, em outra lei do tipo, para o juiz fazer. E, nesse caso, a gente entende que existe a previsão legal, né? O Marco Civil da Internet diz que o fluxo individual de comunicações de internet não será interrompido, é um direito que todos nós temos pelo Marco Civil, salvo por meio de decisão judicial. A questão, porém, é o que você faz com isso, né? A Constituição brasileira, por exemplo, em tese, em caso de guerra declarada, admite a pena de morte. Isso não quer dizer que todo juiz pode aplicar a pena de morte se ele achar que o país vive numa situação de guerra. Então, a gente acha que esse é um problema principal com a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Não é que o poder, em tese, não exista. Em tese, existe. A questão é que ele é muito grave e ele precisa ser muito bem justificado e, provavelmente, é difícil imaginar os casos em que ele se justificaria concretamente. Nesse caso, em particular, o que chama a atenção são duas coisas na decisão. Primeiro, é muito truncado o trecho em que se discute a necessidade dessa medida, né? Na verdade, não há nenhuma justificativa, apenas se diz, olha, tem que suspender as contas para fazer cessar essas condutas que ameaçam, que tendem à subversão da democracia, incitam discurso de ódio, né? São duas justificativas, são dois trechos que fazem o papel de justificativa, né? Essa frase, incitação a ódio e a subversão da ordem democrática. E é claro que isso não é uma justificativa, né? Isso é o começo de um rótulo que poderia ser aplicado a um argumento que justifique por que, nesse caso, suspender as contas é fundamental para interromper essas atividades criminosas. E no caso, o exercício que você pode fazer, que a gente propõe no artigo, é imaginar, né, como que você, dado que essa medida é muito gravosa e desconecta a pessoa daquelas redes sociais, que outras medidas você poderia adotar que cumpririam, talvez, a finalidade que o ministro Alexandre de Moraes tem em mente, uma proibição de que se manifestem sobre esses temas, uma proibição até de que postem coisas, seria menos gravosa do que suspender o acesso puro e simples às redes sociais. Então, só resumindo, o poder existe,
Ele é um poder grave, um poder excepcionalíssimo, ele precisaria ser muito bem justificado. Nós não achamos que está justificado nesse caso, a decisão é truncada nesse aspecto. E mesmo que houvesse uma justificativa, é difícil imaginar como que, nesse caso, ela seria suficiente para suspender o perfil das pessoas. Porém, sendo esse inquérito sigiloso, né, tem muitas coisas que a gente não sabe. Talvez alguma coisa que justifique essa medida exista em algum lugar desse processo, mas, sem dúvida, não apareceu na decisão. E é muito grave que não tenha aparecido na decisão, Felipe, por dois motivos. Primeiro, por ser esse o inquérito que é, né? Esse inquérito já vem criando uma série de problemas e críticas merecidas e justificadas, por mais que o Supremo tenha colegiadamente validado o inquérito, ele continua sendo uma criatura suspeita, né? E essa validação do Supremo não deveria ser interpretada como uma nova carta branca para seguir adiante, radicalizando nessa linha apontada pelo inquérito. E segundo, porque mais do que o inquérito, está em jogo como é que os juízes em todo o Brasil vão interpretar e aplicar esse tipo de medida. Então, seria errado tanto você dizer para juízes em todo o Brasil não é impossível fazer isso, você nunca pode determinar a suspensão de um perfil que seja, por exemplo, uma conta de uma organização criminosa, expressamente, né? Você nunca pode determinar isso, seria errado, mas também seria errado dizer é tranquilo suspender. Sempre que vocês acharem que é relevante para o processo, vocês podem suspender. Dois erros que o Supremo precisa evitar quando for se pronunciar sobre isso. Você mencionou que pode haver no julgamento desse processo algo que apareça, lembrando que quando o tribunal foi julgar justamente a constitucionalidade do inquérito, a legalidade do inquérito, a gente viu o ministro Alexandre de Moraes expor argumentos que não estavam claros desde o início, aquelas ameaças que foram feitas, etc. E nesse caso do bloqueio de perfis, a gente comentou, né, Diego, a gente sentiu falta de algo ali na decisão que dissesse se esses perfis são criados para a prática de crimes ou estão de forma contumaz usando as redes sociais para difundir informações falsas. Isso é tipo 90% do que faz? Sei lá, eu não sei qual é o argumento do ministro Alexandre de Moraes para justificar isso. Talvez a gente só descubra o real argumento ou os fundamentos mesmo quando esse assunto for levado ao plenário. Foi o que aconteceu na própria abertura do inquérito, né? E aí, Juliana, eu queria passar a palavra para você, porque aí teve o Diego já mencionou isso, a ação da AGU no Supremo para definir um marco verdadeiro para essa possibilidade. Pode ou não o judiciário bloquear contas? Isso, claro, nós estamos falando de um momento específico na política brasileira, mas isso vale para todos os lados, né? Isso não vale só para redes sociais que apoiam um governo ou não apoiam um governo. Então, queria te ouvir também sobre essa ação. Essa ação repercutiu bastante. Acho que cortou aqui. Essa ação, ela repercutiu bastante. Eu acho que ela tem vários elementos interessantes, né? Sobretudo a questão de qual é o papel da AGU. O Diego estava chamando a atenção com relação ao inquérito, à discussão de, bom, em tese, essas medidas são possíveis, mas elas têm que ser justificadas na prática. Eu acho que o mesmo tipo de pergunta é válido para a gente se questionar acerca dessa atuação da AGU no caso. Porque é claro que, em tese, a AGU ela pode entrar com uma ADI desse tipo, ou alguma ADI que questionasse um determinado dispositivo do Código de Processo Penal, ou do Marco Civil da Internet, ou uma restrição à liberdade de expressão, né? A AGU tem essa prerrogativa de atuar perante o STF nesse tipo de caso. Só que, nesse caso específico, o problema que está em jogo são as finalidades que motivam essa conduta, né? A AGU ela é um órgão que tem por função defender os interesses da União e não interesses privados. E aqui é uma grande convergência nos interesses que estão sendo, talvez, que estejam como pano de fundo da propositura dessa ação, que são interesses privados daqueles titulares das contas bloqueadas, e o objeto da ação. Claro, como é uma ação de controle abstrato, não tem como a gente dizer que a AGU está advogando para particulares, não é isso. Seria totalmente diferente se a AGU entrasse no inquérito em si, por exemplo, e começasse a defender esses particulares. Não é o caso, sem dúvida. A gente está numa zona cinzenta, porque é um processo objetivo, que, em tese, não está tutelando o interesse privado de ninguém, mas o interesse da própria coerência, harmonia e constitucionalidade do sistema jurídico, mas tem um elemento aí que deixa a gente um pouco alerta, né?
à luz desse risco de um aparelhamento, de um uso pessoal da AGU. E tem alguns indícios nessa ação que levantam essa suspeita, né? Que é, por exemplo, o tempo da propositura da ação, que foi no dia seguinte do bloqueio efetivo dessas contas, o próprio pedido, que é um pedido atípico para uma ADI, né? Que é a suspensão de decisões judiciais que sequer estão indicadas no corpo da petição, e se de fato for o caso, né, de um uso privado da AGU, que não está evidente, mas que há indícios, é um caso gravíssimo, né, de subversão da própria finalidade constitucional da AGU, e que vai totalmente contra a ideia de impessoalidade, de moralidade da administração pública, né? Então, é algo para a gente ter em mente. E, claro, pensar numa eventual responsabilização jurídica, isso teria que ser provado dentro de um processo, mas é também possível pensar numa certa responsabilização política, né, dos envolvidos, no caso que se constate de que está havendo, de fato, essa interferência ou essa confusão entre interesses privados que não tem nada a ver, ou não deveriam ter nada a ver com a atuação da AGU, e os interesses públicos que supostamente deveriam mover a sua ação. Vamos, agora a gente percebe que a gente não pode mais tirar férias, né? Porque o recesso já nos durou quase 1 hora de programa. Da próxima vez que sirva de lição para nós. Voltando agora, ou pulando no tempo e chegando a esta semana com a retomada dos trabalhos no Supremo depois do recesso. E aí nós temos 2 decisões de imediato nesta semana que significam novamente mais 2 reveses para o governo Bolsonaro. Primeiro, a confirmação da liminar do ministro Barroso, impondo ao governo uma série de medidas para proteger os povos indígenas da proliferação da Covid-19. E também a confirmação da liminar do ministro Marco Aurélio, as 2 por unanimidade, né, impedindo cortes ou contingenciamento, represamento ou não reconhecimento de novos benefícios para o Bolsa Família. Juliana, eu queria começar contigo para falar sobre a decisão do Barroso. A gente comentou no nosso último programa, mas agora decisão confirmada e nos termos que ele havia proposto. E queria te ouvir a importância dessa decisão, especialmente para o começo dela, né? Reconhecendo mais um legitimado para entrar com essa ação. Essa decisão, como a gente já tinha apontado, essa causa, essa ação, ela é extremamente relevante, pode-se dizer até histórica, né? Uma decisão desse tipo, como um marco na jurisprudência do tribunal, mas isso não pode obscurecer o fato de que a gente tem que estar de olho na implementação dessa ação, né? A decisão em si ela é muito importante, mas a implementação ela tem que ser acompanhada de perto. A gente já tinha comentado um pouco as medidas da liminar do Barroso, né? E que ele não havia concedido a questão da desintrusão imediata, né? Da retirada dos invasores das terras. E foi o que prevaleceu, divergindo o ministro Fachin, que propunha a desintrusão imediata, e o ministro Lewandowski, que estabelecia também um mecanismo para que isso ocorresse. E o Barroso mencionou no começo, né, do julgamento, a formação da sala de situação, que foi alguma coisa que deu um problema aí, que foi bastante discutido, né, que essa sala de diálogo, essa oportunidade de diálogo entre os envolvidos não estava funcionando de uma maneira adequada. Então, é importante a gente observar, né, para além do grande marco, que é uma decisão nesse sentido, e praticamente, né, unânime, com exceção de 2 ministros que buscavam até avançar mais, de que maneira que vai ser implementada, porque, na verdade, o argumento do governo é de que, de alguma maneira, isso já está sendo cumprido, de que medidas estão sendo tomadas, e que é um pouco uma postura desse governo, né, de recuar, acusar o cumprimento, mas que, na verdade, esse cumprimento não necessariamente vai estar se dando de maneira adequada na prática. A gente vai ver a mesma coisa com relação ao Bolsa Família, né? A decisão foi uma liminar do Marco Aurélio e já na época o governo informou que já estava mudando, então, e só chamando a atenção, essa decisão do Bolsa Família não é só sobre corte no Bolsa Família, mas um corte direcionado, né, à região norte e nordeste, a certos estados que também a gente sabe que tem governantes que entram em atrito com a presidência da República. Então, o ministro Marco Aurélio deu essa decisão
há um tempo atrás, e o governo rapidamente recuou e disse que sim, que ia cumprir, que já estava cumprindo e tinha novos cadastrados, etc. É com isso que eu me preocupo, né? Claro que é interessante esse movimento de diálogo, de acatar, né, do governo acatar, porque às vezes também a gente chama muita atenção para o embate do governo, mas que às vezes é um embate mais retórico e na prática o governo recua, mas também o que eu quero chamar a atenção é para a gente ficar de olho em que medida esse recuo é um recuo real, né? E que a deferência às decisões do Supremo, em ambos os casos, é uma deferência real que vai se refletir em medidas concretas de avanço, proteção e promoção dos direitos fundamentais que estão em jogo nos dois casos, tanto na questão dos povos indígenas quanto na questão do Bolsa Família. Diego, eu queria ouvir você sobre, especialmente, a decisão do ministro Marco Aurélio, corte no Bolsa Família e represamento de novos benefícios, como a Ju mencionou, as ações são de governadores do Nordeste, especialmente. Esse caso, acho que ele é mais um exemplo de algo que o Tomás mencionou nesse programa e que a gente já vinha mencionando em vários outros momentos. É um problema que, em tese, poderia ser um caso difícil, mas que se torna mais fácil por conta do comportamento do governo, né? Originalmente, essa era uma ação sobre a falta de justificativa, de explicação para cortes assimétricos, que é um tema difícil. Não me parece evidente que o judiciário deveria ter obrigação, primeiro, poder decidir, segundo, obrigar a que não haja cortes diferentes entre diferentes regiões. Eu consigo imaginar que isso pode ser uma ferramenta de política pública relevante. A questão é que, no contexto da pandemia, já se agrava um problema que o governo tinha colocado antes, né? Os cortes são feitos sem justificativa, num cenário de claro conflito político com esses estados, os dados são muito difíceis de justificar, então cria um espaço para que se transforme o que poderia juridicamente, em tese, ser um caso bem mais difícil e delicado, num caso mais de decisão imediata, da posição imediata, dada a falta ou a ação, digamos, juridicamente problemática do governo em termos de como justifica suas medidas, as medidas que adota. Além do fato de que, né, se você juridicamente tem um comportamento, mas politicamente age como se a justificativa para a sua ação não fosse aquilo que você está dizendo no processo, né, mas outras coisas, você cria um problema adicional. E o governo tem feito isso em vários momentos também. Uma justificativa no papel é uma e politicamente a mensagem é outra, né? Então, são coisas que criam espaço para o Supremo adentrar em terrenos em que, tipicamente, seria muito mais difícil justificar essa entrada. Eu acho que eu chamo a atenção basicamente a mesma coisa, mostrando que tá nos dois casos, né? Duas coisas que a gente tem visto aqui durante os últimos meses todos, e que tanto no caso de reservas indígenas quanto no Bolsa Família aparece. O que a gente tem é um contexto de desconfiança com o governo e a emergência da pandemia. Nos dois casos, os dois fatores são extremamente relevantes, né? A decisão pede para o governo demonstrar, então, e justificar e mostrar os números, por que os cortes foram feitos dessa maneira, por que isso não está sendo feito de uma maneira, mas num contexto em que os governadores estão sendo acusando de serem individualizados por motivos políticos. Mesma coisa com a questão de reservas indígenas, né? Um governo que tem um discurso contrário a um setor específico da população, a uma minoria específica, e então coloca necessariamente os órgãos de controle já o judiciário, no caso, numa posição de desconfiança, né? Somado à crise da Covid. Então, esses dois fatores, parece que eles dois são movidas por isso, em grande medida, né? O que é claro que leva a questões do tipo, e depois da pandemia, quando isso passar, em que medida o contexto da Covid é o que explicou isso, e sem isso talvez as decisões não fossem tomadas, né? De novo, pensando em outro caso, é que no caso a gente tinha uma inegalidade tão evidente que nem precisava disso, mas a questão das máscaras, especificamente do veto, mesma coisa, uma população que a gente sabe que o governo tem uma completa falta de simpatia pela população prisional brasileira, somada a uma situação de pandemia. A gente vê isso em caso atrás de caso, repetidamente. Nós vamos voltando aqui do semestre, nós vamos passar até o final do ano por algumas mudanças no Supremo. A gente vai ter bastante ainda para discutir no Sem Precedentes. Nós tivemos a última pauta definida pelo presidente Toffoli, a pauta deste mês, com alguns julgamentos, e uma pauta que talvez fique um pouco atrapalhada, porque o ministro Celso de Mello
está com probleminha de saúde, talvez tenha que se ausentar, mas a gente pode discutir num próximo programa, fazer uma análise dessas pautas de julgamento, as pautas de plenário do ministro Toffoli durante a presidência. E nós vamos ter, como consequência, a posse do ministro Luiz Fux, que já adiantou que vai manter prioridade na pauta de julgamentos para assuntos relacionados à Covid, e tem dito reservadamente que vai manter relação harmônica com o governo Jair Bolsonaro, mas sem intimidade, essa é a expressão. Harmonia, mas sem intimidade, um olhar um pouco crítico sobre o comportamento do ministro Dias Toffoli, que obviamente ele não expressa publicamente, né? E depois nós vamos ter a aposentadoria do ministro Celso de Mello em novembro, com um processo de indicação que promete ser conturbado, dada a relação do governo Bolsonaro com o Congresso Nacional. Então, talvez nós tenhamos, inclusive, uma sabatina, não sei, a gente não sabe como é que vão estar as regras de isolamento até lá, mas talvez tenhamos uma sabatina via internet e, acrescentando, talvez o tribunal só volte a sessões presenciais no ano que vem. Muito provavelmente o Supremo vai manter suas sessões virtuais até fevereiro do ano que vem. Estamos chegando ao final e eu acho que nós talvez tenhamos de fazer 2 rodadas de uma eleição para fato da semana, personagem da semana ou decisão da semana. Eu queria começar com você, Juliana. O que você destacaria numa primeira rodada? Vamos fazer o seguinte, depois você tem direito a 2 votos. Tá bom, então vou começar na primeira rodada. Eu gostaria de falar da DPF, que a gente já mencionou aqui também, por isso também não vou me estender, 635, que é sobre as operações policiais nas favelas do Rio, né? A liminar que havia sido especificamente com relação à pandemia de Covid, que já havia sido concedida pelo ministro Fachin, relator da ação, ela foi referendada pelo plenário, seguida por todos os ministros, com exceção do ministro Alexandre de Moraes e o ministro Luiz Fux. Queria chamar a atenção para 2 elementos. Um que eu já estava falando antes, com relação à ação sobre os povos indígenas também, a Covid, é a questão do cumprimento e do impacto real da ação, né? Se sabe que, com a concessão da liminar pelo ministro Fachin, ainda assim continua havendo operações, né, sem a justificativa por escrito, pedidas, exigidas pela liminar do ministro Fachin, mas houve uma queda significativa, e é interessante olhar um relatório que foi feito pelo Grupo GENI, da UF, que é o Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos, que eles chamam a atenção para a queda, né, dos homicídios e dos ferimentos em tiroteios nesse período, na queda do número de operações, mas chamou a atenção para um fato interessante, que não houve aumento de criminalidade nesse período. Então, o fato de se terem reduzido as operações em favela não significou que a criminalidade aumentou. E isso está diretamente relacionado aos votos divergentes, no caso, o voto que foi divulgado do ministro Alexandre de Moraes, porque o voto dele se baseia em 2 coisas. Uma, que a segurança pública é um serviço essencial e que não poderia haver uma determinação genérica que impossibilitasse isso. De alguma maneira, ele parece não considerar que o ministro Fachin não vedou a realização dessas operações. Ele apenas disse que deveriam ser excepcionais e justificadas, né? Então, o ministro Alexandre de Moraes trabalha o tempo inteiro como se houvesse uma impossibilidade genérica. E ele chama atenção para que essa impossibilidade poderia gerar riscos à segurança pública, que, a princípio, pelo menos com relação a esse relatório que eu acabei de mencionar, parece que não há esse efeito, né? Os dados mostram que, na verdade, o efeito é contrário. Então, é interessante observar essa relação entre os argumentos teóricos ou de caráter mais teórico são usados nos votos e a realidade prática, seja para a implementação da decisão, né? O Supremo talvez e os observadores do Supremo terem que lidar com o fato de que não basta a decisão para que a realidade se altere, que é preciso exercitar esse acompanhamento, mas também para contrastar esses argumentos que são usados eventualmente para divergir ou para confirmar alguma coisa, como nesse caso, com a realidade, né? Porque é um argumento que, a princípio, pelo que está demonstrado, não tem um lastro empírico, concreto. Então, é um argumento que perde muito da sua força com relação a isso. Diego, você, o que você destacaria dessa semana? A decisão da segunda turma, por 2-1, de desentranhar a delação do Antônio Palocci
do processo contra o Lula julgado pelo Sérgio Moro, né? O argumento é mais... Claro que a decisão em si, o resultado importa, né? Mas acho que essa decisão é mais importante pelo que ela diz sobre o juiz, Moro, do que sobre o réu, Lula, né? Os ministros Lewandowski e Gilmar Mendes bateram bastante na tecla de que a conduta do Moro de juntar de ofício aquela delação e levantar o sigilo dela na véspera do primeiro turno das eleições configuraria uma quebra de imparcialidade. E 2-1, né? Então votou vencido o Fachin, por questões basicamente processuais, de que o HC não seria um instrumento adequado. Então é muito difícil imaginar como é que isso ecoa no resto do tribunal. Os ministros Celso de Mello e Carmen Lúcia não estavam na sessão, mas esses 2 votos do Gilmar Mendes e do Lewandowski, eles usam um argumento que, se for levado a sério, vai ter implicações para muito além da delação do Palocci, né? Se é verdade que essa conduta do Moro é suficiente para indicar uma quebra de imparcialidade, isso tem efeitos não só sobre aquele ponto específico, mas sobre outros elementos do processo. Então, acho que o ministro Gilmar Mendes também anunciou em algum momento que a questão da suspeição do Moro, né, um processo em que isso é discutido de forma mais direta, voltaria à pauta nesse segundo semestre, e eu acho que esse digamos, é o trilho em que essa decisão de segunda-feira sinaliza estar, da segunda turma essa semana, sinaliza estar encaixada. Eu prestaria atenção nisso. A gente até depois dessa decisão do Palocci, conversamos com o ministro Gilmar e perguntamos, bom, o teste está aí. Cada vez mais, para esses ministros críticos à conduta do ex-juiz federal Sérgio Moro, fica evidente. E aí ele, que já tinha prometido, ou previa, né, julgar o habeas corpus do presidente Lula pela suspeição do Sérgio Moro no ano passado, disse que vai levar este ano até a aposentadoria do ministro Celso de Mello. Vamos ficar de olho. Tomás, você, o que você destaca dessa semana? Bem, acho que o destaque é a volta do Supremo, né? Várias dessas manifestações são manifestações específicas do que voltou, acabou o recesso. E para mim o que marca isso é algo sobre o que a gente já falou, né? É o ministro Fachin como relator revertendo uma decisão do ministro Toffoli na presidência. Eu acho que isso marca a volta da normalidade, né? A volta, né? O fim do recesso e o fim da presidência, em certa medida, né? O fim antecipado da presidência do ministro Toffoli, né, que termina, digamos assim, desautorizado especificamente nas suas decisões, né? Nós temos uma manifestação específica de um presidente dizendo que falava em nome do Supremo, aparentemente, nesse caso e em outros, não é o caso, e me parece que, enfim, eu chamaria atenção para isso. Eu queria voltar a Juliana porque temos ainda outros fatos que seria difícil a gente tratar de todos neste nosso podcast, mas, Juliana, temos mais coisa, né? Mais coisa a destacar. Sim, eu acho que uma coisa importante que a gente não pode deixar passar é a questão desse dossiê, né? Que houve uma reportagem da UOL chamando a atenção para que estariam sendo elaborados dossiês contra servidores que integrariam supostamente um movimento antifascista, né? E que estariam dando declarações contra o governo e contra coisas desse tipo, né? A existência desse dossiê é gravíssima, né? E foi proposta uma ação do Partido Rede no Supremo, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, né, pedindo que isso seja esclarecido também, que medidas sejam tomadas com relação a esse dossiê. Então, tem vários problemas com relação a esse dossiê, que já teriam a princípio, né, que estão apontadas nessa manifestação, que são, sobretudo, a finalidade desse dossiê, né, finalidades que parecem ser inconstitucionais, né, ou desses dossiês, porque seria perseguição de pessoas por sua manifestação, seu posicionamento político, ou não só perseguição, mas um certo enquadramento ou uma desconfiança em razão disso, né? Então tem um problema de finalidade, tem um problema de forma, que isso está sendo feito sob sigilo, sem controle, não respeitando as leis, por exemplo, sobre o procedimento administrativo disciplinar com relação aos servidores federais, por exemplo, e os demais. Então, tem problemas de conteúdo, tem problemas de forma, mas com a resposta do Ministério da Justiça e da AGU, que foram juntadas ontem na ação,
surge mais um problema, porque boa parte do argumento trazido por eles é que não poderia haver controle judicial dessas atividades de inteligência, o que parece muito grave, né? Um órgão que não quer ser ou que não admite ser controlado pelo judiciário. E é claro que nessa argumentação eles consideram o fato de que esse controle, por exemplo, pela ministra Carmen Lúcia, no caso, estando no Supremo, possa ser feito sob sigilo, né? O argumento utilizado o tempo inteiro é que se fosse exigido o compartilhamento de qualquer tipo de informação com as autoridades judiciárias, isso colocaria a perder os esforços de inteligência, porque haveria um risco para o sigilo. Então, eles consideram essa possibilidade, que o próprio processo seja, que é uma possibilidade, inclusive, que está na lei que regula o sistema de inteligência brasileiro, que menciona a possibilidade de processo judicial e exige o sigilo, então isso poderia facilmente ser adotado. E o tempo todo da manifestação do Ministério da Justiça e da AGU dizem que não se trata de atividade investigatória, mas parece que é justamente isso que se quer verificar com essa ação, se não se trata de fato de atividade investigatória, porque isso exigiria uma série de garantias também. Então, eu acho que isso é muito grave e tem esse adicional, que é esse argumento de um órgão da administração pública, do governo federal, que tem uma pretensão a não ser fiscalizado. Em algum momento da manifestação da AGU, a AGU admite a fiscalização pelo Poder Legislativo, diz que isso seria possível, porque a lei reconhece essa atribuição, mas diz que pelo judiciário não seria possível, o que também é uma confusão. O fato do legislativo poder fazer ou ter a atribuição de fazer a fiscalização de um órgão em si não significa que os atos concretos desse órgão não possam ser escrutinizados pelo Poder Judiciário. Então, essa é uma argumentação muito problemática. Se o dossiê era problemático em si, a argumentação que foi trazida para defender a existência desse dossiê, ou para defender a possibilidade de que existam dossiês desse tipo, é mais problemática ainda, a meu ver. A gente vai ver o desenrolar dessa discussão provavelmente nas próximas semanas, mas eu chamaria atenção nesse ponto também para um fato que talvez esteja um pouco nebuloso. Há quem diga que o Ministério da Justiça e a AGU se negaram a prestar informações à ministra Carmen Lúcia. Na verdade, a ministra Carmen Lúcia ainda não pediu informações sobre o conteúdo das investigações. Houve só um pedido de informações sobre na ação, mas bastante genérica. Portanto, ainda não teria havido uma negativa, mas, como a Juliana mencionou, há uma referência do Ministério da Justiça sobre quem pode ou não pode ter acesso a essas investigações e, de fato, a gente ainda vai ter certamente uma discussão no tribunal sobre isso. Por fim, eu só queria destacar também como um fato, não da semana, mas que eu acho que vale a pena a gente sempre lembrar, foi a morte do ex-deputado Nelson Meurer, que pediu habeas corpus ao Supremo reiteradamente em razão de contágio da Covid, idade avançada, doença pré-existente, etc. E o tribunal negou essa liminar e ele acabou morrendo na prisão. Esse é um problema carcerário, problema gerado pela Covid, que chama atenção, sensibilizou alguns ministros do Supremo, revoltou outros, e a gente ainda enfrenta essa questão no país de não saber como lidar com a população carcerária no momento de pandemia, infelizmente. Próxima semana nós voltamos, temos ainda muito assunto e teremos mais muito assunto novo a tratar. Eu queria novamente agradecer a Juliana, Cesar Alvim, Diego Werneck, Tomás Pereira. Semana que vem, com mais um Sem Precedentes, estamos de volta. Tchau, gente. Obrigado. Até mais. Tchau. Até mais. Valeu.